Bom dia, gente! Hoje eu vim contar um pouco da minha história, porque até agora eu ainda não contei sobre o meu diagnóstico de miopia degenerativa. Eu nasci já com problema de visão. Com 1 ano de idade, eu estava com muita dificuldade de andar, né? Tudo, a minha mãe falava que eu punha a mão assim, ó, eu queria tocar, eu arregalava meu olho e queria tocar. Eu estranhava todo mundo, eu só queria ficar com ela, no colo dela. E daí, ela viu que tinha alguma coisa de errado. Como ela já era automíope, né, minha mãe tinha 14 graus, ela resolveu me levar ao médico e descobriu que eu, com 1 ano de idade, já tinha uns 2 graus. Então, desde então, eu comecei a usar óculos. Aí ela falou que eu comecei a andar, que eu olhava assim para as coisas admirando, porque daí eu comecei a ver as coisas mais nítidas, né? E aí eu fiquei mais alegre, eu comecei a estranhar menos as pessoas, né? Então, com 9 anos de idade, eu já estava com um grau muito alto. E o óculos era aqueles fundos de garrafa de vidro, lente de vidro, e até estava já entortando o meu nariz. E eu estava sofrendo muito bullying na escola. E o médico achou melhor eu colocar lente, até porque parece que a lente, ela paralisa um pouco, né? Ela impede um pouco mais que a doença se avance. Mas até então, eu era diagnosticada com miopia normal, né? Então, com 9 anos de idade, eu pus lente de contato para eu me adaptar com a lente rígida, porque na época o meu grau já tinha mais de 10 graus, né? Não tinha, eu não sei se hoje tem, mas não tinha lente gelatinosa com esse grau todo. Então, era lente rígida. Então, para eu adaptar, a minha mãe escondeu meu óculos, o médico pediu para ela esconder meu óculos, e eu tive que adaptar. Desde então, eu não tinha óculos, era só as lentes de contato. E aí, com 26 anos, eu fui tentar tirar a carteira de motorista, porque eu tinha a Sofia de 1 aninho, e para não depender tanto dos meus pais de levar e buscar, eu sou mãe solo, né? Eu era mãe solo, então, para não depender tanto dos meus pais, para levar, buscar em pediatra, escolinha ou qualquer outra atividade que eu tinha que levá-la, eu resolvi, então, tirar minha carteira de motorista. E aí, ao chegar lá, no exame de visão, a médica falou: olha, você não tem visão para dirigir, você não pode dirigir. Eu saí de lá muito triste, eu saí de lá chorando. Eu lembro que eu fui para o ponto de ônibus e liguei para minha mãe e falei: eu não posso dirigir, né, chorando e tal. Ela me falou algumas palavras de consolo, que eu não lembro mais o que era, mas eu peguei um ônibus. Eu lembro que eu desci numa praça e fiquei: Senhor, o porquê, né? A gente se sente injustiçado. Olha, por quê? Por que que eu não, né? Por que que eu sim? E aí eu comecei a pensar qual tipo de deficiência era mais difícil? Era não ouvir? Era não enxergar? Era não ter braços? Era não ter pernas? Qual era mais difícil? E eu cheguei à conclusão que a mais difícil é sempre aquela que você está passando. É sempre aquela que você está vivendo. Então, a partir daquele momento eu falei: ou eu dou a volta por cima e sobrevivo com isso, ou eu vou ser sempre uma coitada, uma frustrada, uma coitadinha que vai depender dos outros e vai viver com depressão e vai ser sempre vítima por não enxergar, por não dirigir. E para mim, gente, o meu maior sonho era poder dirigir, porque dirigir é autonomia. Quando você dirige, você pode ir para o lado que for, para onde você quiser. Você chega mais rápido nos lugares, não tem que pegar ônibus cheio, lotado. Mas eu me adaptei, eu me conformei, e então eu comecei, apesar de depender dos meus pais muitas vezes para levar e buscar, eu tinha que ser autônoma. Então eu levava a Sofia de ônibus, né? Eu lembro que com 6 meses de nascida, eu resolvi pôr ela na musicalização.
eu tinha que pegar 2 ônibus com uma criança de colo. Então, assim, 2 anos, 6 meses, né, ela tinha, era uma criança de colo, e eu ter que pegar 2 ônibus, então era assim, era bem puxado. Mas eu não me fazia de vítima, eu pegava, eu ia, era 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e eu estava feliz porque eu queria aquele melhor para minha filha, eu queria que ela aprendesse música, que ela tivesse essa vivência, porque eu sempre gostei muito de música, e foi assim. E muitas vezes eu levei ela em médico, levei ela nos lugares de ônibus, e graças a Deus eu era tão feliz porque todo mundo cedia lugar para eu sentar. Aqueles ônibus lotados, eu com aquela mochila enorme, né? Porque criança a gente tem que levar muda de roupa, levar fralda, né? E eu com aquela mochila enorme, mais uma criança de colo, eu tinha que pegar um ônibus para levar ela nos lugares. E, por incrível que pareça, eu era grata, porque eu ainda tinha a oportunidade de fazer isso, né? Eu sempre trabalhei muito, hoje a visão me limita a trabalhar, eu sou formada em estética, eu trabalhava com depilação, eu trabalhava com um monte de coisa que a visão me limitou, eu não posso mais trabalhar. Hoje eu tenho 5% do olho esquerdo e 25% do olho direito. Alguns médicos falam que são 15% do olho direito, mas eu ainda estou na esperança de ser 25%. E aí eu uso lente de contato, e esse grau, essa porcentagem de visão que eu estou falando para vocês é com a correção, é com a lente de contato. Sem as lentes de contato eu não enxergo nada. Então, nesse dia que eu descobri que eu não podia dirigir, quando eu voltei no meu médico, que ele é de Belo Horizonte, eu tive uma conversa muito séria com ele. E aí ele me falou realmente que eu tinha miopia degenerativa, que não tinha cura, mas que tem, né? Chico Xavier só tinha um olho, e ele era aquela pessoa espiritualizada e viveu bem, né? Na época, meu grau não estava tão grave, eu não podia dirigir, mas não estava tão grave igual é hoje, né? Eu ainda enxergava uma porcentagem grande em relação a hoje, né? Eu não podia dirigir. Para você dirigir, você tem que ter pelo menos 90% da visão de um olho. O outro pode ser cego, mas o outro você tem que ter no mínimo 90%. O correto é ter 100 de um olho para você poder dirigir, e o outro você pode não ter a visão. Mas eu não tinha a visão de ambos os olhos, né? Então, era abaixo de 90, então não podia dirigir. Não posso dirigir. E é isso, gente. A gente vai aprendendo. O ser humano, ele é muito adaptável. Não existe qual deficiência é melhor ou pior. Eu acho que sempre a pior é a que você está vivendo. Só que você tem modos de lidar com isso. Ou você se adapta e leva a vida de boa, ou você vai viver como vítima, né? Então eu escolhi, eu ainda vejo cores, eu escolhi ser feliz com as minhas limitações. Infelizmente eu não posso dirigir. Queria muito dirigir. Eu falo que Deus não dá asa à cobra. Se eu dirigisse, eu ganhava o mundo. Mas eu estou ganhando o mundo de outras formas, e sou muito grata pelo pouco de visão que eu tenho, mas eu ainda tenho, e eu ainda vejo cores. Um beijo.